No podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Son los que tú has llamado para cambiar la historia de familias y naciones. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo. Oi, amigos. Que bom que vocês estão aí nos acompanhando nesse nosso primeiro programa, Jesus, a essência de tudo. Nós estamos aqui falando para todos os nossos amigos de língua portuguesa. Lembrando que esse programa vai sair de segunda a sexta e vamos ter a meio-dia a versão em espanhol e às 8 da noite teremos a nossa versão em português. Assim que é muito bom que você esteja nos acompanhando e também faça a divulgação deste tempo especial que nós estaremos nos unindo para compartilharmos de coisas especiais sobre a fé, mas sempre baseadas no nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos ler hoje a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo número 9, verso 24, onde a palavra diz: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha falta de fé. Pois bem, nesta passagem nós vamos encontrar algumas coisas muito interessantes. Este homem tinha o seu menino que estava desde muito pequeno sendo possuído por forças malignas e não tendo encontrado solução a esse tremendo problema que havia na sua família, ele vai até os discípulos do Senhor. Os discípulos do Senhor tentam lhe ajudar, mas não conseguem, por mais de que oram e façam tudo o que eles tinham visto Jesus fazer, não conseguem expulsar o espírito do menino. Dessa maneira, Jesus vê o que está acontecendo e a primeira reação de Jesus Cristo é falar com os discípulos em repreensão. Oh, geração incrédula, até quando eu terei que suportar vocês? Até quando terei que aguentar essa falta de fé que vocês têm? Daí nós tiramos a primeira conclusão importante, que não tem coisa que desagrade mais a Deus que a nossa falta de fé. Mas a Bíblia fala que agradar a Deus sem fé é impossível. Quando uma pessoa não tem fé, não consegue agradar a Deus, porque a falta de fé impede a sua relação com Deus. É por isso que é muito importante que você e eu possamos refletir profundamente na situação espiritual na qual nós estamos. E aqui não se trata do meu conhecimento, não se trata de quantos títulos eu tenho, não se trata da minha formação, mas se trata de eu ter uma experiência real com Deus que deve começar através da fé. É mais que exclusivamente ela começa através da fé. Eu preciso ver a minha fé, como que está a minha fé. E Jesus Cristo repreendeu os discípulos porque eles não estavam conseguindo ajudar aquele menino e consequentemente o pai e consequentemente a família do menino, justamente porque eles não tinham a fé suficiente para fazer. E por isso é que foram repreendidos grandemente. Outro ponto que nós temos para considerar nesta história bíblica é que a fé, ela nasce e ela cresce no meio das dificuldades. Hoje, o mundo todo, não somente o Brasil, mas o mundo todo está passando por uma grande crise na questão da saúde. Nós sabemos o que está impactando esse problema desse vírus e a forma que os governos do mundo e a Organização Mundial da Saúde está agindo para parar um pouco a disseminação desse vírus, que cada pessoa fique isolada na sua casa e está tendo com isso grandes problemas que as próprias pessoas enfrentam na área emocional, na área psicológica e também, é claro, na área econômica, na área financeira. Ou seja, são grandes crises que, bom, na verdade, todos os dias nós nos vemos enfrentados. Agora, por causa da tecnologia, por causa de que a gente massivamente pode ter acesso a todo tipo de informação, nós nos vemos ainda mais afetados em todas essas áreas. Mas são problemas que nós enfrentamos cada dia. Mas esses problemas e essa dificuldade
nos ajudam, mesmo que pareça incrível, mas eles nos ajudam a fazer com que a nossa fé nasça. Para algumas pessoas vai ser tempo de nascimento da fé, porque quando as pessoas veem que não tem resposta nem na medicina, nem na ciência, nem nas outras pessoas, elas vão ter que inevitavelmente olhar para cima. E olhar para cima significa encontrar Deus, significa encontrar a Jesus Cristo, encontrar ao nosso Salvador. As dificuldades, mesmo que às vezes nos parecem insalváveis ou que parece que vão acabar conosco, muito pelo contrário, se nós as tomarmos de forma positiva, nós vamos ver que no meio dessas crises que você está enfrentando, no meio desses problemas, dessas situações difíceis que você está enfrentando, você vai ver que a sua fé pode ser fortalecida ao ser provada, assim como o ouro é. Então a sua fé nasce e cresce no meio das dificuldades. Esse homem estava atravessando uma situação muito difícil e essa situação levou ele a procurar primeiro os discípulos de Jesus e finalmente a quem ele deveria ter procurado em primeiro lugar, que é a Jesus Cristo. Tomara que aconteça isso com você. Oramos para que aconteça isso com você. Que nesse tempo de dificuldade você se volte para Jesus, para procurar Ele, para buscar Ele, porque Ele é a essência de tudo, verdadeiramente. E finalmente eu quero lhe falar ao respeito de que a fé que nasce nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de adversidade, é justamente muitas vezes bloqueada por causa das pessoas e do meio em que nós vivemos, que está rodeado, está cheio de incredulidade. Esse homem, a resposta desse homem quando é desafiado por Jesus a crer, ele diz, Senhor, se podes me ajudar, se podes fazer alguma coisa pelo meu filho. Jesus disse, eu posso, mas você precisa acreditar. Se você crê, ao que crê, tudo é possível. Então, quando o homem vê que a resposta do problema dele está na fé, a fé que ele deve ter no milagre de Deus, a fé que ele deve ter no próprio Deus, ele reage de uma maneira que é surpreendente, mas a gente entende a luta desse homem. É a sua luta, amigo, é a sua luta, irmão. Ele disse, eu creio, mas ajuda a minha falta de fé. Na nossa versão em espanhol diz, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ainda o texto fica mais complicado para compreendê-lo. Ajuda a minha falta de fé. Mas crê, mas tem falta de fé. É um paradoxo, mas é real. É real. Porque há coisa neste mundo que tem ajudado a nossa fé a aumentar, mas tem muita coisa hoje, a maioria de circunstâncias, de situações e de coisas que nos vemos no dia a dia, que estão tentando acabar com a nossa fé, estão tentando acabar com a tua fé. O homem diz uma grande verdade. Nós queremos acreditar, mas muitas vezes o contexto em que nós vivemos, as pessoas com as quem falamos e até às vezes os líderes espirituais, que um tempo foram a nossa referência, muitas vezes a olhar para eles, a nossa fé, em vez de aumentar, diminui. Então esse homem diz, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio, Jesus, no que você pode fazer. Mas dentro de mim é uma luta muito grande. As coisas que eu vejo, as situações que estão acontecendo comigo. No caso desse homem, olha teus discípulos, os apóstolos, aí eles não conseguiram. Eles não conseguiram solucionar meu problema. O meu menino continua endemoniado, continua atormentado. E toda a minha vida, imagina quantas vezes esse homem, meu irmão, tentou fugir dessa situação, sair desse problema e não conseguiu. Mas ele foi muito sincero com Jesus. Isso Deus se agrada. Ele disse, Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque na hora de acreditar mesmo, depois de tudo que eu tenho passado, eu tenho falta de fé. Sabe qual foi a resposta de Jesus? É a mesma resposta que ele vai dar para você. Ele fez um milagre na vida daquele homem. Ele libertou aquele menino. Ele demonstrou para aquele homem que faz muito bem quando alguém confia em Jesus. E que quem confia em Jesus não será decepcionado. Você também não. Se você confiar em Jesus, mesmo que tenha passado muito tempo esperando receber um milagre que ainda não tenha recebido, se você confiar em Jesus, Jesus vai demonstrar para você que Ele é Deus, que Ele é o Senhor.
e você não vai duvidar mais. Não somente você deve pedir para aumentar a fé, mas deixa que a fé nasça dentro do seu coração. Mais ainda nesse tempo de dificuldade. Quero orar por você nesse momento, me acompanha? Vamos orar juntos. Pai de amor, de misericórdia, estende a tua mão bendita e poderosa sobre a vida de cada uma das pessoas, que estão nos ouvindo neste momento. Os que estão acompanhando este vídeo através do Facebook, através do YouTube. Fala com eles, Pai, e faça com que o coração deles seja cheio de fé, porque se a fé nascer nos seus corações, o milagre já terá chegado. Obrigado, Pai, por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até em breve, meus amigos, meus irmãos. Segunda a sexta, meio-dia em espanhol. 8 da noite, estaremos fazendo esse trabalho em português. E se você nos acompanhar, faremos grande esse tempo de busca de Deus através da sua palavra. Jesus é a essência de tudo.